O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho para a nossa meditação. Eu fiquei pensando, observando algumas coisas que acontecem, na vida da gente. Às vezes a gente inconscientemente e sem que a gente assuma verdadeiramente que isso acontece, às vezes a gente escolhe para quem nós deveremos anunciar Jesus Cristo. E escolhe muitas vezes por critérios estranhos, por critérios esquisitos. Como se um determinado grupo de pessoas fossem mais dignas de receber o Evangelho do que outras. Mas esta realidade não é uma realidade que existe só no nosso tempo. Também os discípulos, também os primeiros discípulos de Jesus faziam isso. Eles queriam anunciar o Evangelho somente para aqueles que fossem de origem judaica. E, de repente, Deus, na sua misericórdia, suscita alguns audaciosos, alguns ousados, que por algum motivo fizeram uma experiência de encontro com Jesus e decidiram que não podem guardar para si aquilo que receberam de Jesus. E movidos pelo Espírito Santo, se colocam a evangelizar, a falar de Jesus também para outros povos, como também para os gregos, o texto que nós acabamos de ouvir. Então, isso antes, num processo de desenvolvimento do anúncio, isso não era possível. Porque eles só podiam anunciar para aqueles que fossem de origem judaica. Então, os judeus que se converteram a Cristo, que aceitaram Cristo, para estes poderia ser anunciado o Evangelho. Os outros não. Não podia ser, o Evangelho não podia anunciar para outros. E aí o Senhor toca no coração de alguns
Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre, da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E como o Senhor prometeu, lá no capítulo 16 do Evangelho de Mateus, que os sinais acompanhariam todos aqueles que acreditassem e que fossem enviados no nome dele. Os sinais estão acontecendo. Por obra do Espírito Santo, o Espírito Santo, pelo anúncio desses discípulos que não diz o nome deles, depois aparece Barnabé, também foi enviado para ajudar neste apostolado, mas por obra do Espírito Santo, esses discípulos realizaram maravilhas em nome de Deus. E o grande sinal dessas maravilhas foi a conversão que o Senhor suscitou no coração daqueles que ouviram. E conversão, nós já falamos, sobre isso. Conversão significa adesão ao projeto de Jesus. Adesão àquilo que Jesus disse e fazer parte naquilo que Jesus disse, assumindo para si aquilo que Jesus disse e aquilo que Jesus viveu. Então, o anúncio foi tão forte e tão significativo que em Antioquia foi a primeira vez que os discípulos receberam o nome de cristãos. Primeira vez. Isso é algo espantoso, porque nós estamos aqui no capítulo 11. Quanto tempo já se passou de Pentecostes? Quanto tempo já se passou da ressurreição de Jesus? A gente não tem, pelo texto, não temos condições de precisar isso. Mas tudo indica que já se passou um bom tempo. Porque as comunidades já estão organizadas enquanto comunidades. Fruto do trabalho missionário, do trabalho apostólico de Paulo e de outros discípulos, de Pedro e João, de Felipe, de Estevão, que foi martirizado. E aqui, esses que estão ouvindo os discípulos testemunharem as maravilhas de Jesus, estão também fazendo adesões, estão aderindo também ao projeto de Jesus. E por isso, então, os cristãos, o número dos cristãos vai aumentando. Por atração. O próprio Espírito do Senhor vai despertando neles e vai atraindo-os para tornarem-se discípulos de Jesus. Então, nós observamos esse crescimento dos cristãos e pedimos a Deus que nos dê a graça de poder experimentar com a mesma profundidade aquilo que os primeiros discípulos experimentaram, para que o anúncio do Evangelho, o anúncio de Jesus, nosso Senhor, possa se concretizar. E pelo anúncio do Evangelho, as pessoas façam as suas adesões, façam experiência de fé. Que as pessoas possam aderir à fé em Jesus pelo testemunho e pelo anúncio de cada um de nós, daquilo que nós vivemos enquanto cristãos. Capítulo 10 do Evangelho de João, continuamos ouvindo, e tem uma frase desconcertante que os judeus dirigem a Jesus. Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. E é mais surpreendente a resposta de Jesus para os judeus. Jesus responde: já vos disse, mas vós não acreditais. Forte esta expressão de Jesus. Forte essa expressão. E eu fiquei pensando, hoje, o tempo que nós vivemos, nós temos também muitos elementos, muitos sinais, muita graça de Deus manifestada no meio de nós, por meio dos sacramentos, por meio
do ensinamento da igreja. E quais são as desculpas que hoje as pessoas do nosso tempo continuam dando para não serem discípulos de Jesus? Para não acreditarem em Jesus? Impressionante que, se a gente observar, as desculpas não mudaram muito. As desculpas continuam sendo quase que parecidas com aquilo que dizia. E davam motivos para não acreditar em Jesus. E aí tem um detalhe: as obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, vós, porém, não acreditais. Aí versículo 26 diz assim: porque não sois das minhas ovelhas. Então, aqueles que não pertencem às ovelhas de Jesus, isto é, aqueles que permanecem distante e continuam insistindo em não dar ouvidos, estão sempre precisando de sinais. Estão sempre exigindo sinais como desculpas para poder acreditar. E aqueles que são e seguem o pastor e escutam a voz do pastor, não precisam de sinais. Porque já confiam, já acreditam. A própria existência do pastor já é suficiente para comprovar que é ele mesmo. E já sabe identificar a voz do pastor e seguir os seus passos. Versículo 29. Meu Pai quem me deu estas ovelhas e é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, Jesus identifica, para os judeus e para aqueles que contestam, que pedem sinais, Jesus identifica as suas ovelhas. E ele diz que as ovelhas que são dele escutam a voz dele. E aqueles que não são das suas ovelhas não escutam. E aí a gente precisa avaliar na nossa vida quais são as vozes que nós estamos escutando. Será que nós estamos atentos à voz do pastor? Do nosso pastor? Ou a gente está ouvindo outras vozes e seguindo outras vozes? Se seguimos outras vozes, é porque nós ainda não somos das ovelhas de Jesus. Jesus precisa nos resgatar, Jesus precisa tocar o nosso coração. Alguns tocaram o coração, alguns Jesus precisa dar uma cajadada na cabeça para ver se acorda. Como o pastor que quer corrigir a ovelha, aquela ovelha que é mais rebelde, ou ele bate com o cajado na cabeça da ovelha. Em alguns casos, o pastor tinha até que quebrar a perna da ovelha, para ver se a ovelha ficava perto. E aí aquela que ele quebrava perto, ele colocava no pescoço, para que ela se acostumasse e não fosse rebelde, dar ouvido para outras vozes. Então essa metáfora de Jesus, ela é extraordinária, que não precisa nem muito explicação para isso. Mas é preciso a gente identificar que voz nós estamos ouvindo. Será que nós estamos ouvindo a voz do bom pastor ou nós estamos ouvindo a voz do lobo? Eu vi uma comparação que eu achei interessante, né? A pessoa comparando Chapeuzinho Vermelho. Por que o lobo, na história do Chapeuzinho Vermelho, faz mal para Chapeuzinho Vermelho? Porque a Chapeuzinho Vermelho não obedeceu a voz da mãe. Ela quis ir pelo meio da floresta ouvindo a voz do lobo. E aí, deu no que deu. Será que nós também não temos esse tipo de atitude? Damos ouvidos para outras vozes, não para a voz de quem pode verdadeiramente nos conduzir. E daí, se a gente dá ouvido para outras vozes, o caminho não dá certo. Daí a gente vai culpar
aquele que disse, mas fulano falou. Mas você escolheu errado. Então não é porque fulano falou, você tomou a decisão errada. Então pensemos nisso, reflitamos e vamos fazer esse esforço para escutar a voz do pastor e conduzir verdadeiramente a nossa vida segundo aquilo que ele nos diz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, foi em Antioquia que pela primeira vez se deu aos discípulos o nome de cristão. Oremos a Cristo, origem